Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Você está aqui no meu canal, você está aqui no meu Instagram. Vamos para a gravação do nosso devocional, A Sabedoria de Deus. Um ano de devocionais diárias no livro de Provérbios. E Timothy e Kate Kelly. Como ontem eu não gravei ali a nossa devocional, hoje vai ser 2 em 1. Tá? Gravar a leitura de ontem e de hoje, tá? Ontem, 9 de janeiro. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Provérbios 1, 22. Vamos ler lá, Provérbios 1, 22. Provérbios 1, 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Os simples. Todo tipo de tolo está fora da realidade, mas cada tipo de uma maneira diferente. O próximo tolo da lista é definido pela palavra hebraica pet, ou simples. Esse tipo de tolice é a incredulidade. O homem simples acredita em tudo. Provérbios 14, 15. Provérbios, abre aqui, 14, 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Eles são facilmente conduzidos e influenciados. Como crianças, se impressionam com tudo que é espetacular e dramático e podem ser muito carentes de aprovação, sendo facilmente enganados por personalidades fortes que lhes proporcionam isso. Eles apoiarão líderes ditatoriais que prometem paz e prosperidade. Podem ser intelectualmente preguiçosos, não querendo se dar o trabalho de refletir e ponderar sobre qualquer assunto. Eles também tendem a cair em esquema de enriquecimento rápido. Provérbios 12, 11. Provérbios 12, 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os simples podem mudar e aprender a ter prudência. Provérbios 19, 15. Provérbios 19, versículo 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Não, 19, 25. 19, 25. Viado. Açoite o zombador. E os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Mas também pode herdar a tolice. Provérbios 14, 18. 14, 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Transformar-se em completos tolos. No entanto, devemos ter cuidado para não equiparar a credulidade e a ingenuidade à falta de cultura. Durante um tempo, pastoreamos uma congregação inteira de pessoas sem grande cultura, mas elas não eram nada simples. Você pode não ter sofisticação pelos padrões do mundo, porém ser sábio. Assim como pode ser sofisticado, rico, relacionado e culto, e ainda assim ser simples. Você já encontrou alguém que, à primeira vista, lhe pareceu bastante simples, mas acabou mostrando não ser nada disso? Quais eram as características dessa pessoa? Oração. Senhor Deus, embora eu veja traços do zombador em mim, vejo também o simples. Eu certamente preciso demais da aprovação humana e também sou intelectualmente impaciente. Não quero refletir sobre as coisas. Muitas vezes pedi para que me salvasses do meu pecado. Agora, Senhor, salve-me da minha insensatez. Amém. Era aqui. Beleza. Aí. Agora vamos para a devocional de hoje.
10 de janeiro. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Provérbios 1, 22. Provérbios 1, 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Os obstinados. A palavra hebraica mais comumente usada para designar os tolos em provérbios é késil, obstinado. A principal marca dos tolos é que eles são teimosos, sábios aos próprios olhos, incapazes de aprender ou de ser corrigidos. O psicólogo infantil Jerome Kagan descobriu que as crianças nascem com um dos 3 temperamentos básicos que determinam como elas reagem instintivamente às dificuldades. Como reagem com ansiedade e retraimento, outros com agressividade e ação assertiva. E o terceiro grupo, com otimismo, esforçando-se para vencer por meio da sociabilidade e cordialidade. Cada padrão funciona bem em algumas situações. Contudo, Kagan argumentou que, ao menos que os pais intervenham, o temperamento natural das crianças dominará e elas não aprenderão a agir com sabedoria em situações em que sua resposta habitual é inadequada ou mesmo fatal. Em outras palavras, somos naturalmente obstinados e insensatos. A cultura moderna insiste em que devemos deixar as crianças serem elas mesmas, mas o que nos parece mais natural pode ser desastroso. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Para tornar-se sábio, você deve aprender a ser mais ousado, o ousado a ser cauteloso e, cronicamente, o brincalhão a ser mais atento. Somente em Jesus vemos alguém que absolutamente não é agressivo nem retraído, mas sempre responde apropriadamente à situação com perfeita sabedoria. João 11, 23 a 25. Evangelho de João. Evangelho de João 11, de 23 a 25. 11, de 23 a 25. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E de 32 a 35. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prestou seus pés e disse: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Em que situações você tende a ser mais voluntarioso e menos aberto a novas ideias ou críticas? Oração. Pai, veja Jesus passando pela vida sem nenhuma palavra errada ou um passo em falso. Ele sabe exatamente quando falar e quando calar, quando corrigir e quando incentivar. Como quero ser como ele, por favor, peço que recrias a sabedoria dele em mim, por meio da tua palavra e do teu espírito. Amém. Bom, daqui foi a nossa devocional de hoje. Gravei as de ontem e as de hoje, tá? Deixa já aberto aqui. Depois, agora a gente vai para a nossa leitura bianual no Evangelho de Mateus. Pega aqui abrir aqui. Só deixar abrir aqui o WhatsApp. Abrir aqui o WhatsApp, deixa eu ver. 1%. Pensei que já estava aberto, mas nós esperamos. Evangelho de Mateus. Hoje vão ser 4 capítulos do Evangelho de Mateus, que é a gravação de ontem e de hoje, tá? Só esperar aqui abrir o WhatsApp para ver qual é a devocional de hoje, quais são os capítulos de Mateus de ontem e de hoje.
Tá? Esperar abrir aqui. Eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim mesmo. Vai com espaço vazio, mas é isso. Aproveitando, ó, dê o like por esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários se pedir oração, que eu gosto muito de orar com você e por você, tá bom? Tá abrindo aqui, enquanto isso eu vou ficar vendo algumas coisas aqui na internet só para passar o tempo. Deixa eu ver.
Vamos ler Mateus 17 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 17 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E, erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desceram do monte, Jesus lhes ordenou: Não conte a ninguém que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. De alguma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Talvez caia no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Dê um like para esse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários e pedir oração, que eu gostaria muito de orar com você e por você. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: Lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida do mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo do inferno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido.
O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o ouvir você ganhou seu irmão. Se não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada por duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Livros da verdade. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: se quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. E quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, ter que pagar essa dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Irado, o senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Dê um like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários sobre de oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: tem permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e disse: por razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas foi assim desde o princípio. Mas não foi assim desde o princípio. Digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos o repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Deu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, dê os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. E se o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu:
venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Nisso o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao verem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirão também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários e pedir oração. Eu gostar muito de orar com você e por você. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. 10 trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro esperavam receber mais. Cada deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: os homens contratados, por último, trabalharam apenas por 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 2 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes sacerdotes e a mestre da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que os homens dele o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele se ressuscitará. Jesus, então, aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: você não sabe o que estou pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, cabe a mim conceder. E estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dará resgate por muitos. Ao sair de Jericó, a grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós! A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós! Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Pedro disse: Senhor, queremos que se abram nossos olhos. Teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Agora ele vai ler a leitura bíblica de ontem e de hoje, da segunda lição do
da revista. 1 Pedro 3,16. Lá no final da Bíblia. 1 Epístola de Pedro 3,16. Cadê? 3,16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, com a boa consciência de como que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês que estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. E quarta, Colossenses 3,23. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Efésios. Caraca, Colossenses está onde? Não, Colossenses está pra cá. Caraca, onde está Colossenses? Tessalonicenses, Timóteo. Caraca, meu irmão. Cadê Colossenses? Colossenses está antes de... Deixa eu ver, Colossenses. Aqui, Colossenses 3,23. 3,23. Cadê? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Acabou aqui a nossa leitura de hoje, nosso devocional. Você tem parte desse matinho de diversão de 10. Não faz divertir, só tem que ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, no Instagram. Palavra para ajudar a fruto nossos corações. Senhor, nos do dia na tua presença, Senhor. Estou levando logo mais à noite para a tua casa de oração, que lá possamos aprender mais de ti, Senhor, através do culto, que o culto possa falar isso através dos nossos corações, Senhor, através dos hinos, dos cantos e da mensagem pegada lá. Que esse culto possa chegar como cheiro suave a ti, Senhor. Te pede, Senhor, no nome de Jesus. Amém.